está aqui para falar um pouquinho sobre a gestão de arte. Mostra a sua cara, Cláudia Fix. Bom, obrigada. Como eu já falei para vocês, parabéns de novo pela iniciativa, fantástico. É interessante como a gente fica muito mais criativo em momentos de crise, e eu acho que tem gente que sabe aproveitar isso bem, e tem gente que só fica em casa pensando no que eu poderia fazer ainda. Então, parabéns, super parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Então, eu vou tentar contribuir um pouco hoje com o que eu faço, qual é o tipo de trabalho que eu faço aqui. E também eu convidei vários amigos que são artistas também, que moram no Brasil e que moram aqui. E aos poucos eles vão se ligar mais no projeto e vamos ver, quem sabe, cada um pode contribuir um pouquinho com o que a gente está propondo aqui, o que vocês estão propondo. Então, assim, eu preparei umas imagens para não ficar tão monótono, para vocês não ficarem vendo a minha cara. Interrompe a hora que quiser. Eu tenho uma tendência de realmente falar e não parar mais. Eu coloquei aqui o telefone na minha frente para me controlar um pouquinho, porque você sabe que a gente tem bastante coisa para falar. Mostra a sua cara e abre a sua boca. Então, eu vou tentar ficar mais focada. Então, vamos lá. Vocês estão... Agora eu vou fazer... Tá. Dá para ver? Estão vendo, né? Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Fix, eu trabalho na área de gestão cultural, aqui a gente fala Arts Administrator. Aqui também o e-mail, a hora que vocês quiserem entrar em contato comigo, por favor. O meu trabalho é ajudar os artistas a terem sucesso. Sem os artistas, meu trabalho não tem absolutamente nenhum significado. Eu visto hoje 3 chapéus diferentes. Chapéus diferentes. Eu sou diretora de programa da Elliott School of Fine and Applied Arts, esse logo aqui. Eu sou co-diretora do Newton Open Studio, que é esse projetinho aqui, e eu fundei uma organização que chama Arts Administration Association New England. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas 3 organizações. Quando eu assim, estou explicando um pouquinho do que eu faço, geralmente quando eu faço uma apresentação, eu gosto de relacionar sempre o que eu estou falando com alguma questão na área da arte, pode ser através da pintura, da música, da dança. Eu gosto de sempre esclarecer que, apesar de eu ser uma gestora cultural que lida com todas as áreas das artes, eu amo artes visuais. Então, essa cena de família do nosso querido Almeida Júnior, que ele fez em 1890, ela fica lá na Pinacoteca de São Paulo. Sempre que eu vou lá, eu dou um jeitinho de ver essa pintura. E eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando hoje, né? A gente está hoje numa crise global, uma crise de saúde global que afetou todo mundo, e eu acho que todo mundo está passando por isso, está todo mundo em casa, está todo mundo com a família ou sem a família, a gente que mora aqui está provavelmente sem a família, mas está todo mundo em casa, então essa cena eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, e eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, que vocês estejam fazendo o melhor que vocês podem para passar esse tempo da maneira mais produtiva que a gente possa encontrar. Agora, eu acho que também essa transição é uma coisa passageira. A gente já viu na China que vai passar, e a gente vai poder sair das nossas casas e vai poder ver de novo as crianças brincarem. Esse quadro é um dos meus preferidos, é do Peter Bruegel, o Velho, The Elder. Eu nunca vi esse quadro, ele mora lá em Viena, é o meu sonho, tá no top 3, assim, que eu quero mais ver. Imagina, isso foi feito em 1560, essas brincadeiras que estão aqui mostrando nesse quadro, a gente ainda brinca, são 200 crianças e 80 jogos diferentes que eles estão brincando, e eu tenho certeza que passando dessa fase de ficar em casa que a gente vai sair para fora de novo e vai continuar vendo essas crianças brincando desde que elas estavam brincando em 1560. Então vai aqui uma mensagem de esperança para todo mundo. Então, agora vamos falar um pouquinho do panorama geral da arte aqui onde a gente está morando, em Boston. Eu moro num subúrbio de Boston, eu trabalho em Boston, então eu vou falar um pouquinho da questão aqui, mais especificamente de Boston, que é o que eu mais conheço, da Nova Inglaterra.
Então, no panorama geral da arte, obviamente, não tem como não falar da questão financeira e dos incentivos e dos apoios que a gente tem ou não tem. Então, eu também escolhi esse quadro porque ele é um quadro que foi feito em 1514 também, durante a Inquisição Espanhola. Ele mora lá no Louvre, esse quadro eu amo. E eu acho que é interessante porque essas duas figuras eles emprestam dinheiro. Então, aqui eles estão contando dinheiro. Eu acho interessante que tem esse espelhinho aqui que eles estão de olho, quem que tá olhando lá de fora, quem estão tentando se proteger, né? Ela está lendo a Bíblia, isso aqui é a página da Virgem Maria. Então, eu acho que tem uma coisa bem interessante com dinheiro aqui e a gente tem que começar essa conversa com dinheiro, porque da onde vem o dinheiro, da onde vem esses recursos para a gente poder implementar nossos projetos. Então, a gente tem, assim, uma lei de incentivo fiscal, que é o que seria a Lei Rouanet no Brasil, né, que funciona um pouco diferente do que aqui. Então, nós vamos falar agora, começar um pouquinho falando sobre esses incentivos. Eu vou dar alguns exemplos, exemplos de organizações também, eu vou falar dos meus projetos, recursos para vocês artistas, e aí a gente começa um bate-papo. Então, assim, o que acontece hoje aqui? Da onde vem esse dinheiro para a gente em questões governamentais? Existe uma organização que chama National Endowment for the Arts, que é uma agência federal, como se fosse a Funarte, né, do Brasil. E ela foi fundada em 1965. E hoje, aliás, um detalhe, é a agência que o Trump sempre quer acabar com ela. E aí todo mundo faz aquele serviço de defesa para não acabar com essa agência federal, que hoje recebe do governo 162, quase 163 milhões. E esse dinheiro é nosso, né? É dinheiro de quem paga tax, os impostos. Essa organização dá dinheiro para todos os governos. O nosso governador, no caso aqui, governador Baker, ele pega esse dinheiro e ele divide para Massachusetts e ele dá 16 milhões para uma agência que chama Massachusetts Cultural Council, que também é dinheiro nosso, público, tá? Que a gente paga taxas. Essa organização, Massachusetts Cultural Council, recebe um total de 18 milhões, 16 é do governo, né? E mais 2 milhões extra que recebem de outras organizações, de outros programas de arrecadação que eles fazem muito bem. Eu adoro essa organização, eles são fantásticos, super transparentes e fazem programas maravilhosos. Essa organização, Mass Cultural Council, eles dão bastante dinheiro para artistas individuais. Depois eu vou falar para vocês como que vocês podem acessar esses incentivos. E eles dão também para organizações. Agora, cada cidade tem uma coisa que chama Local Cultural Council, LCC. Vocês já devem ter visto. Se vocês moram em Everett, Somerville, Medford, Arlington, aonde quer que vocês estejam, acredita, tem um Local Cultural Council. Eles trabalham junto com a prefeitura, com o town houses, né? E com um grupo de voluntário que administra esse dinheiro. Todos esses Local Cultural Councils, que são 49, Massachusetts é um estado único que tem isso. Eles recebem 4 milhões e esse dinheiro é distribuído para a gente. Eu posso mandar como individual, você também pode mandar como artista individual, ou organizações podem mandar como organizações. De novo, se vocês quiserem detalhes sobre isso, depois entre em contato comigo. Isso é questão governamental, tá? Aquele .gov no finalzinho do e-mail deles, isso é tudo governamental, nosso dinheiro. Aí tem todas as outras organizações sem fins lucrativos, são as ONGs, que fazem arrecadação de dinheiro e dão em forma de incentivo para nós, artistas e organizações. Então tem a New England Foundation for the Art, essa daqui, a NIFA, e depois tem organizações que têm bastante dinheiro, que chama Bar Klarman, Boston Foundation. Eles não só dão para a arte, mas eles dão para muitas outras causas, saúde, educação, meio ambiente, são fantásticos.
E tem organizações que fazem o trabalho de advocacia. Como é que fala advocacia? Advocacia e defesa. Essas organizações também tem bastante organizações no país. As nossas aqui, a principal de Massachusetts é o Mass Creative. Eles é que vão lá bater na porta dos políticos, dos representantes para pedir para aumentar a verba. Eles é que levam a nossa palavra para dentro da State House e a gente tem que ajudar eles a comunicarem essas mensagens porque nós é que somos os beneficiários de tudo. Agora, tem também, sem falar na questão de incentivo fiscal, obviamente temos as galerias que podem ser comercial, elas podem ser em forma de co-op, né, cooperativas, que são geralmente administradas pelos próprios artistas, elas podem ser sem fins lucrativos e elas também podem ser espaços alternativos, aqueles pop-ups. Tem associações locais de arte, que se vocês moram também na cidade, que vocês já devem ter visto, Art Association New England, Newton Art Association, Cambridge Art Association, Newburyport Art Association, Medford Art Association. Todas essas organizações também fazem arrecadação de fundos e oferecem projetos para artistas. E tem as escolas de arte, que são as escolas que eu trabalho, por exemplo, a Elliott School é uma escola de arte que não é acadêmica, a gente não dá certificado, a gente não faz conclusão de curso, mas é uma oportunidade para criança, adulto, famílias terem acesso à arte e à criatividade. Então, essas são as organizações políticas. O American for the Arts, que é uma organização também que já está há muitos anos, eu acho que desde o começo da ANA, desde 1965, eles são absolutamente fantásticos. Eles fazem todo o trabalho de batalhar para que a lei sempre esteja a favor dos artistas e das organizações. Eles é uma organização que fica lá em Washington, eles vivem no Capitol Hill, eles vivem ali nas escadarias para fazer o lobby deles. Tem um dia por ano que chama o Arts Matters, que talvez vocês já tenham participado. É o dia que todo mundo vai para as ruas, todo mundo vai levantar a bandeira pela sua causa. O American for the Arts tem um website gigantesco, super acessível, e eles têm vários tipos de informações. Eu peguei assim algumas muito assim, tipo 5 só, mas tem muita informação, inclusive tem informações por estado. Então, por exemplo, eles fazem pesquisas e a gente sabe que tem mais de 100 mil organizações de arte. A gente sabe que tem quase 2 milhões e meio de artistas no país inteiro. A gente sabe que a arte devolve para a economia 163 bilhões de dólares, quer dizer, isso é o que a gente gasta com arte, mais ou menos $31 por evento, o que não inclui comprar o ticket. Então, se eu vou assistir um concerto em Boston, eu paguei o ticket. Fora isso, eu gastei gasolina, eu gastei o bilhete do metrô, eu tive que contratar um babysitter, eu fui jantar, eu tomei café, sei lá, aconteceu qualquer coisa no meio do caminho. Todo esse dinheiro que eu movimentei para chegar até o concerto conta como se fosse parte do que gera para a economia uma pessoa participar de uma atividade artística. Isso é bom porque quando a gente vai pedir dinheiro, a gente mostra, sei lá, eu vou pedir dinheiro para o restaurante que tem na rua da minha organização. Então, quando eu for pedir dinheiro, eu vou falar, olha, você pode patrocinar essa atividade para mim? Porque quando eu estou pensando em trazer 100 pessoas para participar dessa atividade, se você me dá o patrocínio, eu vou falar para todo mundo comer no seu restaurante. Quer dizer, obviamente, hoje em dia a gente tem esses dados, a gente tem esses números, né? Quanto uma pessoa gasta para vir no meu evento. Então, esses valores são muito importantes quando a gente faz uma campanha de arrecadação desse tamanho e uma campanha de arrecadação enorme. Quer dizer, hoje em dia, não é mais aquela história de
A arte é bonito, a arte é importante, ai, que bom, né? Como a arte é gostoso. Não, hoje em dia a gente tem valores numéricos, valores que importam para a economia, valores que fazem diferença na economia geral. Só para vocês terem uma ideia, eu vou parar de falar disso, a arte traz mais dinheiro do que esporte. E quando o American for the Arts falou isso, foi um choque total. Mas é verdade. Bom, agora um pouquinho sobre o que eu faço, tá? Deixa eu ver aqui o tempo. Tô falando muito. Eu não vi ninguém bocejando ainda, então tudo bem. Então, eu trabalho na Elliott School of Fine and Applied Arts. Essa escola fica em Jamaica Plain. Por favor, venha me visitar, eu te dou um tour. É uma escola que está lá há 340 anos. A gente brinca que essa escola já passou pela Spanish Flu, já passou por 2 guerras, já passou por um monte de problema e ainda estamos lá e vamos conseguir passar por essa crise de novo. Então, o que eu faço lá? Eu organizo todos os programas, isso aqui é um catálogo, ó, que eu tenho e que eu faço um por termo, né? Outono, inverno, primavera e verão. Eu preparo 120 cursos de arte para adultos, crianças e jovens, então eu contrato muitos professores. Se você é artista, se você dá aula, se você tem interesse em dar aula, me procura, eu estou sempre procurando artistas e professores. Eu ofereço no verão 7 semanas de acampamento, não é acampamento, são atividade de arte. Eu não posso falar acampamento porque é uma outra licença que a gente tem que ter para fazer acampamento e a gente não faz esse tipo de programa. Mas a gente também oferece 5 semanas para adultos. É como se fosse um acampamento para adultos, segunda a sexta, só fazendo arte das 9 da manhã às 5 da tarde. As modalidades são marcenaria, pintura, desenho, fibra, corte e costura, moda, escultura, artes visuais em geral. Eu tenho parceria, a gente tem uma parceria com as escolas públicas de Boston, a gente manda professores de arte nas escolas durante as aulas, não depois das aulas, não after school, para ensinarem as matérias através da arte. A gente faz aquele trabalho de STEM, que é encaixar a atividade artística, a arte, a educação, dentro do currículo que as crianças estão aprendendo naquele momento. A gente tem uma parceria com uma galeria lá no SOA, 2 vezes por ano a gente faz uma exposição lá. Agora, nesse minuto, eu fiz uma exposição só sobre peças de madeira, que infelizmente a gente teve que fechar. As peças estão lá, mas não deu para acontecer. E a gente tem um programa também que chama Teen Bridge, os adolescentes têm que mandar inscrição, eles têm que é um processo seletivo. E hoje em dia a gente tem 16 adolescentes que passam 3 anos com a gente faz um processo de formação para eles poderem escolher a profissão que eles querem. Obviamente a gente prefere que eles sejam artistas e a gente oferece um apoio total para que eles consigam entender o que é ser artista numa sociedade como hoje e como eles podem desenvolver essa carreira de uma maneira global, pensando no que um artista pode fazer também por uma perspectiva de um administrador da área de artes, não necessariamente só um artista. Eu, por exemplo, amo arte, vivo arte, mas eu não faço nada. Eu até pinto, mas eu não tenho nenhum interesse em pintar. Eu quero desenvolver possibilidades para vocês, artistas, fazerem o melhor que vocês podem. Agora, qual foi o impacto dessa crise nas nossas organizações? Eu pensei nessa litografia do Edward Munch, porque é uma imagem que expressa ansiedade. Ele mesmo tinha um quadro de depressão forte, uma história familiar, a irmã se suicidou, enfim. Isso foi em 1893, mas eu penso sempre nessa imagem, ainda quando eu tenho que lidar com algum momento de crise em relação a
esse momento que a gente está passando. O impacto foi que a gente teve que fechar a escola. Os professores receberam o mês de março e abril, muitos deles, muito obrigada, eles estão doando dinheiro de volta para a organização, e nós, full time, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de maio. Então, até maio a gente está trabalhando, está fazendo de tudo o que a gente pode, mas a gente basicamente vai estar vendo, a cada 3 semanas a gente avalia a situação. Esse outro projetinho que eu trabalho, que eu amo também, ele já está acontecendo há 23 anos, é uma coisa muito interessante, e às vezes eu fico pensando nesse projeto no Brasil e não encaixa, assim, porque esse projeto, e tem também em todas as cidades, tem essa, né, no meu caso, é Newton Open Studio, mas tem em outros lugares, Cambridge Open Studio, Arlington Open Studio, tem bastante. Vocês podem participar, artistas podem participar se eles moram na cidade, ou se eles estudam em alguma organização, ou se eles ensinam em alguma organização. O que acontece? Os artistas se inscrevem, pagam uma anuidade e abrem o estúdio ou as casas deles para mostrar a arte e, obviamente, vender. Queremos vender, queremos que todo mundo venda tudo, todo o estoque. Agora, imagina eu que morei em São Paulo, quando eu vou para São Paulo, moro em São Paulo, imagina abrindo suas casas, seus apartamentos para estranhos, completamente estranhos, entrarem dentro da sua casa para virem comprar arte. Quer dizer, é uma coisa que quando eu cheguei aqui eu falei, não, isso é surreal. Na minha cabeça não entra. Mas vivemos num mundo diferente aqui e felizmente ainda a gente pode fazer isso. Então nesse projeto que eu co-coordeno, que não aconteceu, era para ter acontecido, aliás, esse fim de semana, o que vem agora. A gente tem 145 artistas que expõem em 75 espaços. A gente tem geralmente um show de abertura. A gente imprimiu 27 mil mapas, quer dizer, foram $6 mil. Simplesmente perdemos. A gente conseguiu patrocínio na revista Artscope, na Art New England. O Boston Ballet deu para a gente tickets para a gente reverter de qualquer jeito que a gente queira, uma rifa. A gente tem um website que funciona o ano inteiro, então os artistas têm oportunidade para usar aquilo como uma plataforma, e bastante mídia social. Se você quiser entrar no site, está aqui. Depois eu dou para vocês todas essas dicas e os sites. Mas o impacto foi cancelado. Infelizmente foi cancelado. Um monte de artista que já tinha gastado dinheiro, eles fizeram a moldura dos quadros, compraram painéis, alugaram, porque afinal eles transformam as casas deles. E eu lembrei desse quadro do Van Gogh, que é o médico dele. Isso ele já fez quando ele já estava morrendo praticamente, um dos últimos quadros que ele fez. E esse médico teve um impacto muito forte na vida dele, porque até hoje ninguém sabe se o médico foi capaz de ajudá-lo ou não. Ou seja, eu tentei ajudar esses artistas o máximo que eu pude. A gente trabalha o ano inteiro em pró deles, mas eu, infelizmente, não consegui implementar o projeto. Obviamente, não é culpa de ninguém, mas foi um impacto forte e a gente não consegue nem oferecer esse projeto de novo. Realmente, esse projeto foi cancelado, só o ano que vem. A minha organização, tudo bem? Vamos continuar? Só um minutinho, Cláudia, maravilhoso, tá muito, muito bom. Mas tem uma perguntinha rapidinho antes da gente passar para a próxima opção aqui. Se as classes que existem dentro da Elliott, elas têm em outras línguas ou é só em inglês? Olha, quando a Margarete aceitar meu convite, olha isso, vai ter em português. Ou quando alguém quiser fazer uma proposta, vai ter também. A gente tinha uma professora que ensinava costura em espanhol e era super popular, mas ela parou. Então, eu realmente estou procurando sempre alguém que queira oferecer aula em outras línguas. Então, é um desafio. Exato, é um desafio para todos os artistas que estão aqui, né? Que a gente pode ter essa oportunidade, é só a gente
ter uma pauta, conversar com a nossa amiga Cláudia. E o Dudu tem uma pergunta rapidinho aqui. Pode falar, Dudu. Queria fazer uma pergunta. Eu sou de São Paulo, moro em Santa Catarina e pretendo, sonho um dia trabalhar na América. Eu já fui expor nos Estados Unidos, em Nova York, Miami, Boston. E a minha intenção um dia é dar aula, como eu dou aula aqui. Eu participo de eventos, palestras também sobre arte e comportamento, que eu falei esses dias, né? Então, era legal se eu tivesse uma oportunidade, se eu conseguir ter uma oportunidade, é bárbaro. A minha pergunta é, existe a possibilidade de algo acontecer de estar junto com vocês, colaborando? Olha, eu gosto de pensar que sempre existe, tá? Olha a gente aqui, olha o que a gente está fazendo. Cada um em um lugar, eu nem sei onde a gente está, mas literalmente a gente está todo mundo junto aqui. Eu acho que o que acontece? O mundo vai mudar a partir disso que a gente está vivendo, tá? Vai mudar. O que a gente faz hoje vai determinar o que vai ser amanhã. Então, assim, eu não posso responder pelas vias legais. Eu posso responder pela minha própria iniciativa. Eu adoraria fazer um intercâmbio cultural. Eu vivo falando para o meu amigo Edson, eu quero te trazer para cá, você tem que vir para cá. Ele trabalha com cenografia, tem tanta coisa para fazer aqui. Só que a gente tem que ser realista e tem que entender que tem questões que estão acima das nossas capacidades, né? Tem a questão dos vistos, tem as questões, nem de remuneração, porque isso tem jeito para fazer, mas tem uma questão do visto que é um pouquinho complicada. Mas tem como fazer. Aqui nos Estados Unidos tem um projeto que chama Artists in Residence. E tem muito esse projeto está crescendo cada vez mais. Eu vou falar um pouquinho disso então, tá? Chama Artists in Residence. O que acontece? As organizações convidam artistas para viver junto com a organização. E geralmente dura 2 meses ou 3 meses, e o artista vai conviver com essa comunidade. E no final, a proposta é que o artista, com a comunidade ou não, produza alguma coisa. Então, tem que ter um projeto final. Não é só um processo. Tem que culminar num projeto. E esse projeto vai refletir a experiência do artista junto com essa comunidade. Então, você tem que começar a procurar, e eu posso te ajudar também, eu posso te dar uns links, aonde existe esse tipo de projeto. E tem, no país inteiro. Chama Artists in Residence. Eu te ajudo a procurar depois. É um jeito que dá. E eles têm facilidade em conseguir o visto específico para trazer artistas internacionais para cá. E tem também isso no mundo inteiro, não é só aqui nos Estados Unidos. Aqui está crescendo, ainda bem. Pode falar, Margareth, você tem uma pergunta? Nossa, eu estou vendo aqui uma obra da Beatriz, que maravilha, hein? Obrigada. Então, Cláudia, você está falando em relação aos projetos, que a gente sabe que agora vai ser mais complicado por conta dessa etapa que a gente está passando agora na nossa vida. Eu vi o trabalho da Piano em relação a exposições, e eu achei fantástico. Eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso, de estar fazendo exposições virtuais, para que a gente não pare de ver e que o artista também não pare não guarde as telas, né, que ele já fez com projetos. Eu acho que dá certo. Eu estou vendo que o mundo realmente vai mudar e que a história agora vai ser essa pela internet, a gente não perder esse vínculo. A gente está vendo isso com esse projeto Mostra a Sua Cara, que as pessoas elas estão integradas, algo vai surgir e a gente vai ter que ficar cada um no seu casulo, mas produzindo. E depois eu quero que você fale do seu projeto também, né, da exposição. E eu queria saber de você o que você acha
desse projeto que a Piano está fazendo, e parece que já está com muitas visualizações. Eu não sei, o Cid deve me dizer, porque ele sempre está vendo. O que você acha disso? Eu acho assim, de novo, eu parabenizo qualquer tipo de iniciativa, tá? Essa é a base. Agora, eu não tive ainda a oportunidade de entender qual é o objetivo deles, no caso, e qual seria o que eles estariam considerando o sucesso do projeto. Eu até marquei com o Eric, né, de conversar com ele e para eu poder tentar ajudar também. Mas eu precisaria entender um pouco qual é o propósito do projeto, porque eu, quando me envolvo com alguma coisa, eu gosto de saber qual é a proposta, qual é a missão do projeto, qual vai ser a estratégia, qual vai ser a implementação e como que a gente vai medir o resultado, né? Senão, fica uma coisa um pouco... fica meio no ar, né? E eu, como eu envolvo pessoas, eu me sinto bastante responsável quando eu estou fazendo um projeto para entender todos esses tópicos que vão ser representativos. Então, eu não sei te dizer exatamente o que está acontecendo com esse projeto, além de que eu acho uma ideia geral, uma ideia super legal. Então, Cláudia, você pode só falar um pouquinho da Piano, que a gente está falando da Piano, acho que tem muita gente que não sabe o que é a Piano, que é uma galeria. Você podia falar só um pouquinho da Piano, só para ter uma conexão do que a gente está falando? Vamos lá, então é assim, eu comecei essa organização minha, que é a Arts Administration Association New England, eu vou chegar lá na Piano, peraí, só uma introduçãozinha. Para oferecer um apoio profissional para quem trabalha na área de gestão cultural, para a gente se fortalecer, para a gente ter uma oportunidade para networking, para a gente ter uma oportunidade de capacitação, de crescer, né? Porque você não precisa toda hora se inscrever num MBA, se inscrever num programa, gastar 30 mil, 40 mil dólares por ano para você se aperfeiçoar. Então, a gente tem bastante recurso hoje na sociedade que dá para a gente fazer isso. Então, a minha intenção é capacitar ao máximo o profissional da área de arte para a gente poder ajudar os artistas. Como é que eu faço isso? Eu ofereço encontros, palestras, e eu já fiz 3, tá? Então, uma das que eu fiz, que foi essa daqui, ó, que estão vendo? Foi um encontro sobre galerias de arte. Então, a minha ideia é começar começar a falar sobre a diferença das galerias de arte. Então, esse primeiro que eu fiz foi na Beacon Gallery, que é uma galeria comercial. Ela é a dona dessa galeria, ela pega seu quadro e ela vai vender seu quadro e você vai ganhar uma comissão. A Christine, que é fantástica, ela participa de Art Basel, ela acabou de voltar de uma feira em Nova York. Ela é uma galeria comercial, ela é uma art dealer, ela mesma identifica os artistas, ela faz a conexão, ela faz tudo. Tem outro tipo de galeria, que é a galeria co-op, que é uma galeria que não tem dono, que quem são donos são os artistas. Geralmente essa galeria é sem fins lucrativos. Para você ser uma organização sem fins lucrativos, uma ONG que seria, tem alguns aspectos que você tem que ter. Uma coisa que tem que ter é uma diretoria voluntária. A Piano funciona assim. A Piano é uma galeria que é uma galeria super iconic. Ela é super... como que fala? Ela faz parte da fábrica, ela faz parte do contexto de galeria de Boston, porque nos anos 70, o prédio inteiro era de artistas, era um dos lugares mais perigosos e um dos lugares que é aqueles que você não gostaria de viver, mas onde existiam os artistas mais criativos, que hoje já são os baby boomers, já estão nos 70, 80 anos. Graças a Deus ainda tem alguns vivos. E aí fechou.
Aí a Piano, o prédio inteiro fechou. E aí há pouco tempo, acho que agora, menos de uma década, bem pouco tempo mesmo, teve um investimento no prédio e a galeria abriu, e quem controla a galeria, quem coordena a galeria é uma diretoria voluntária, e eles fazem um trabalho fantástico. Alguns membros da diretoria moram lá, tem ainda o prédio ainda tem muito artista, e é o estúdio deles também, eles moram no espaço que eles trabalham, e eles fazem um trabalho fantástico. Então, eles tentam oferecer um show a cada 6 semanas. Eles têm um website que é super bem organizado, eles são super acessíveis, eles são super organizados, eles têm um contrato que eles também são super flexíveis. E eu já fiz um show lá com uma organização que eu trabalhava em Newton, e eu agora estou fazendo meu próximo show lá com a minha organização, que chama Speak Up. Esse show era para ter acontecido agora em maio e vai acontecer em novembro. Então, ele foi adiado, não foi cancelado. Eu achei também fantástico que eles contactaram a gente na hora, super rápido, para tentar ver quando seria o mês melhor para todo mundo. Então, esse show Speak Up, quer dizer, né? Mostra a sua voz, mostra a sua cara, mostra a sua voz. Vai acontecer em novembro. Eu já tive mais de 18 inscrições, e eu mandei um e-mail pro pessoal, eu falei, olha, se você não quiser participar mais, eu devolvo seu dinheiro, o show vai ser em novembro. Ninguém pediu o dinheiro de volta, todo mundo quer continuar participando. Então, o espaço da Piano é fantástico, eles têm cadeiras, eles têm um piano, acredito ou não, eles têm uma cozinha maravilhosa, a iluminação é maravilhosa. O Eric e os diretores, eles penduram, eles fazem a curadoria, se você quiser. No meu caso, para esse show, a Júlia Checo, que é uma curadora brasileira que mora aqui, ela vai fazer a curadoria. E durante esse show, eu vou fazer também palestras e conversas. Ah, legal. Então, a gente também vai falar sobre espaços alternativos para artistas. Ah, legal. Ótimo. Maravilhoso. A gente está assim só em êxtase, né? De tanto projeto, de tanta coisa que tem, né? E que vai acontecer, né? E de repente a gente não sabia. Eu estou vendo lá na foto grande, eu lá pequenininho, ó, porque eu fui nessa primeira reunião, né? Aqui, ó. Eu fui e foi aqui. Maravilhoso. É isso mesmo. Me reconheci. Mas pode continuar. Vamos falando. Bom, então essa é a minha organização, eu já fiz esses 3 eventos. Esse evento aqui foi sobre mais ou menos o que eu falei agora. Esse cara que está aqui chama Michael Ibrahim, ele trabalha no governo e ele é que dá o dinheiro para organizações, para reformas grandes e para também dinheiro para operações, né, operacional. Agora, uma coisa legal que ele explicou é que essa agência, aquela que eu falei, Massachusetts Cultural Council, quando eles dão dinheiro para as organizações, eles não decidem para que vai ser esse dinheiro. Eles falam, sim, você apresentou toda a papelada, a sua organização realmente está em dia com as finanças, você tem condições de realizar os projetos, toma o dinheiro. Eles não falam assim, olha, toma esse dinheiro, mas você vai ter que fazer isso, mas você vai ter que fazer aquilo. Então, essa é uma diferença grande entre algumas fundações, porque tem algumas fundações que dão dinheiro para você, mas eles basicamente decidem o que você vai fazer. Então, isso é uma diferença muito grande quando a gente está tentando identificar para onde que a gente vai pedir o dinheiro. Agora, o que acontece? Eu coloquei aqui uma coisa do Picasso, né? Que o Picasso tinha a fase azul e a fase rosa dele. A fase azul ele estava bem deprê, e ele pintou aqui o Velho Guitarrista, 1903. E depois, quando tudo melhorou, ele pintou a La Demoiselle d'Avignon, que é um dos quadros mais famosos dele, que está lá no MoMA. Esse quadro aqui, esqueci onde está. Esse quadro aqui tá no no Instituto de Chicago, Art Institute of Chicago. Então, o que aconteceu? Hoje, o panorama da arte, depois dessa crise, né? O Mass MoCA, não sei se vocês já foram, mas é um lugar fantástico lá em North Adams, que era uma fábrica, uma cidade abandonada,
que eles conseguiram revitalizar a cidade através da arte. Literalmente era uma cidade industrial, era uma cidade fantasma. E esse museu que foi feito nas fábricas, um museu de arte contemporânea maravilhoso, um dos melhores do mundo nesse aspecto. Acabou de anunciar que vai demitir 120 profissionais que basicamente mudaram para aquela cidade por causa do museu. A cidade vai virar fantasma de novo, é aqui do lado da gente, 2 horas de distância. Quer dizer, é bem triste o que está acontecendo. As organizações em Massachusetts, contando com a minha, a gente perdeu 55 milhões em entrada de dinheiro. E os artistas individuais vão perder quase 3 milhões em receita. Quer dizer, a situação está realmente feia. Mas tem boas notícias também. Então, é por isso que eu coloquei aqui a fase azul ruim, mas tem boas notícias. Essa mesma organização que eu falei, que o Trump queria cortar, acabou de aprovar uma proposta de oferecer 75 milhões a mais para as organizações que precisam de apoio financeiro. Agora, óbvio, as organizações vão ter que preencher um monte de papelada, vamos ver quem é que qualifica, né? Não vai sair por aí distribuindo. Agora vem a lição de casa que a gente vai ter que fazer, ficar lendo, preenchendo papel, mas ok, eu tô dentro, vamos lá. Tem esse CARE Act, que não é especificamente para organizações de arte, mas é para qualquer cidadão. Então, por favor, fica ligado nesse CARE Act. Me fala também se vocês precisarem de ajuda para saber o que é isso, mas é basicamente um incentivo fiscal que todo mundo que recebe, indivíduo que recebe menos de 99 mil por ano, vai receber um incentivo de $1.200 a mais. Então, é muito interessante isso que está acontecendo. Isso aqui é fantástico. E está cheio de grant para artista. Eu tenho uma lista enorme. Se vocês forem no meu Facebook, dá uma olhada no que eu coloco, porque eu tenho colocado muita oportunidade para artista individual. Tem grant para mulher maior de 40 anos, tem grant para artista acima de 65, tem grant... tem um monte de oportunidade, tem que fuçar. Então, me avisa se vocês precisam de ajuda. Esse Creative Ground aqui, para artistas, eu recomendo. Você vai no site da NIFA, tá? Depois eu dou tudo bonitinho para vocês. Esse Creative Ground existe o ano inteiro, não é só agora. Então, o que é? Volta. Você coloca, se você é artista, você se cadastra. Então, você coloca Cláudia Fix. O que eu sou? Pintora. Eu trabalho com acrílico. Eu tenho estúdio. Você vai preenchendo todas as informações sobre você. E aí, quando eu uso isso direto, eu vou lá e falo assim, eu preciso de alguém que fala português para ensinar como pintar a parede. Eu vou lá e procuro e eu entro em contato com vocês. Então, isso é de graça, é super fácil de acessar, fica lá o ano inteiro, a vida inteira, se vocês não mexerem, e eu aconselho a todo mundo ir lá. E não é só para artista plástico e artista visual, pode ser para músico, dançarino, qualquer tipo de arte. E só uma pergunta rapidinho. Então, isso também pode ser para publicação? Para livros? Qualquer coisa. Perfeito. Claro, qualquer coisa. Agora, mais recursos para vocês. Call for Art. O que acontece? Tem milhões. Se você fizer uma busca na internet, colocar Call for Art, vai sair muita coisa. O que acontece? Tem algumas calls que são pagas, como essa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a do Speak Up, aqui, é paga. Você vai lá e você coloca a informação para a primeira obra que você mandar, eu cobro $25. Para a segunda, 10.
Porque eu cobro porque eu tenho que pagar a galeria, eu tenho que pagar gastos, não é para... Eu quero pagar o júri, eu quero dar prêmio para os vencedores. Tem várias calls. Então, fica ligado, porque senão você vai gastar todo o seu dinheiro nessas calls. Você tem que tentar entender qual é o benefício daquela call específica para o seu trabalho como artista. Tá? Aonde vai ser exibido a obra, se a qualidade da imagem que eles vão colocar online é boa, se tem possibilidade de venda, qual é a história da organização que está propondo isso para você. Tem muita, muita, muita. Também toma cuidado se você tem que mandar, né, pelo correio, a questão de seguro. Você pode se inscrever em todos os newsletters que tem de associações de arte. E tem muita, 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 muita. E eu acho que vale a pena. Porque assim vocês vão ficar sabendo do que está rolando, qual é o que está acontecendo na questão de... Eles oferecem bastante workshops para artistas. E vocês veem qual é a tendência, o que está rolando, onde as pessoas estão indo, qual o vocabulário que está se usando. Tem várias também, várias associações. Participa de Open Studio, se vocês têm na cidade de vocês, arranja um jeito de participar. Se vocês quiserem participar onde eu trabalho, que é Jamaica Plain, fala comigo, de repente a gente consegue um lugar para vocês exibirem. O Newton Open Studio é mais complicado porque a maioria dos lugares são em casas mesmo, a gente não tem muitos lugares para grupo, mas Jamaica Plain tem bastante lugares para grupo. As igrejas, todas oferecem espaço para os artistas exporem durante 2 dias. Se inscreve para receber notícias de todos os veículos de informação, né, as revistas, né, Art New England, Art Scope, Art Magazine, enfim. Eu adoro me inscrever. O que eu não quero ler, eu não leio. O que eu quero ler, eu ponho na minha pastinha ali, ler depois. Mas pelo menos você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Se mantém ativo na mídia social, filtra bem, né, o que é bobeira, o que é perda de tempo, o que vai ser uma armadilha para o seu cérebro, para você não focar nas coisas que você precisa focar mais, mas não tem jeito. Pelo menos Instagram e Facebook eu recomendo. Tem o projeto mostra a sua cara também, né? Porque a gente está aqui para criar reflexão, então já cai dentro do que você está falando. Por isso que eu acho que a social media é bom, mas a gente tem que estar bem consciente de que é uma armadilha. Hoje em dia, a gente tem tanto estímulo, a gente tem tanta informação, que é muito mais fácil a gente ficar nervoso porque a gente não consegue absorver, não sabe por onde começar. Então, agora é um outro fenômeno que a gente está tendo que lidar com a gente mesmo, né? A autossabotagem. A gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa, porque se bobear, você fica sentado 3 horas e você não conseguiu fazer nada. Você só está procurando coisa para ler, porque tudo parece interessante, mas é um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo. O SOA, se você mora aqui em Boston, é a região, né, que a gente compara com o Chelsea de Nova York, é a região onde ficam todas as galerias de Boston. Todas as sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, se você tem a oportunidade de visitar, vá. Infelizmente, não tem um movimento muito grande, muitas galerias fecham, mas pelo menos você vê gente, você vê o que as pessoas estão procurando, você vê quais são as exposições que estão rolando, qual é a galeria que poderia ter realmente, talvez poderia ter o seu quadro, o seu trabalho, o seu interesse, né? Porque não é só a galeria querer você, é você também querer aquela galeria. E pergunta para mim o que fazer, como fazer, pede ajuda. Eu coloquei essa imagem aqui da Orquestra Sinfônica da USESP, da Sala São Paulo, e eu coloquei uma imagem de uma orquestra porque o meu trabalho depende de todos vocês, de todos os artistas, de toda a audiência. É uma orquestra mesmo. Eu não funciono sozinha, eu não funciono sem os meus músicos, meus artistas, meus diretores, aqueles que dão apoio, aqueles que não. A gente faz um movimento aqui, a gente tem que orquestrar um movimento todo mundo junto para a gente poder sair dessa e continuar tendo sucesso com o que a gente faz. The end.
Maravilhoso, maravilhoso, Cláudia. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu acho que está todo mundo assim, sabe? Todo mundo quietinho, observando. Foi tirado muita coisa importante daqui. Eu acho que todo mundo está coçando para fazer perguntas. Então, Margarete, o que você está pensando aí? Nossa, milhões de coisas, né? Agora que a gente tem a Cláudia, eu já conhecia a Cláudia, então eu acho que vai ser, os dados vão ficar tudo na página do Mostre Sua Cara, e as pessoas que tiverem dificuldade mandam mensagem, mandam e-mail, e vamos ver o que acontece. Agora eu gostaria de saber se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Só levantar a mão, se alguém quiser fazer uma pergunta. É, só levantar a mão que a gente... O Tom. O Tom, tem muita gente aqui hoje. É. Sucesso total, Cláudia. Vai lá, Tom. Boa noite. Bastante. Boa noite, prazer em conhecê-la, Cláudia. Eu estou assim impressionado com tudo isso que você falou. Impressionado, bom ou ruim? Muito bom, muito bom. E eu moro um pouco em Miami e um pouco em São Paulo. E agora estou em São Paulo. Se não tivesse toda essa situação triste que a gente está vivendo, hoje mesmo ia ligar e comprar uma passagem para ir para aí. Eu gosto de desafios e é inacreditável o que você falou. Todas as possibilidades. Eu acho que os artistas não sabem disso. Pois é. Eu escutei um pouco disso, que existe alguma coisa similar em Amsterdã, Bélgica também tem um pouco. Também não me aprofundei muito, mas são alguns lugares que eu sei que existe. Estados Unidos é tudo muito grande, mas você falou tanta coisa boa. Tem. E às vezes o artista se sente, pelo menos no Brasil, São Paulo, ele se sente tão para baixo que agora o valor que existe aí é algo impressionante. Então, eu sou artista plástico e acabei de escrever um livro também, como desafio. Mas eu gosto de pintar mesmo, tá? Então, muito obrigado por tudo que você falou. Muito, muito bom. Parabéns, viu? E eu vou atrás de você, hein? Olha, obrigada. Super obrigada. Eu quero também esclarecer uma coisa que tudo que eu falei vale para qualquer tipo de manifestação artística. Não é só para artes visuais, tá? É música, aqui em Boston, principalmente, tem muito, muito, muito apoio para compositor, né? Compositor de música, que é uma coisa que a gente não vê muito, mas para qualquer tipo de manifestação artística. Agora, também tem uma coisa muito interessante. Hoje em dia, a gente tem 7 áreas a gente chama Creative Economy, né? Da economia criativa. São 7 agora. Então, a gente inclui agora a tecnologia, né? Porque hoje em dia videogame, isso que a gente está fazendo agora, o Zoom, tudo isso é parte. Você precisa de um artista para fazer isso, né? Você precisa de uma base artística. Então, isso está incluído. A arquitetura está incluído também. A moda está incluída. A culinária está incluída. Né? Além do que a gente já sabe, a arte visual, a música, a performance, o show, que é outra categoria também, quer dizer, cresceu muito. Então, quando a gente fala hoje no impacto econômico da arte, e eu sei que teve uma pesquisa também que foi feita no Brasil do impacto econômico da arte, acho que há uns 2 anos atrás, muito bem feita, 2 anos, muito bem feita, que é muito importante. Então,
quando vocês pensam nesse apoio, entendam que cresceu também, né? Tanto quando a gente fala tem 4 milhões de empregos para artista, é uma coisa ampla, né? Vamos abrir a cabeça, porque eu acho que isso também foi uma conquista nossa, Com né? certeza. Conseguiu. Não estamos falando mais sobre o desenhista e o pintor, né? Cláudia, eu queria saber se a gente tem, porque eu sei que estúdio para artista é uma coisa que é muito complicada aqui. Antigamente a gente conseguia alguns espaços, conseguia se inscrever, mas hoje eu vejo que está cada dia mais difícil. Você tem alguma previsão para espaços que possam, que nós artistas podemos aplicar? Porque eu sei que a gente tem, como artista, tem um projeto na prefeitura, que eu sou uma artista, como é que eles falam? Qualificada, você manda seu material, e aí você pode ter desconto em aluguel, você pode ter desconto em compra de estúdio. Era uma coisa que existia, e eu acho, não sei, que deve existir ainda. Você manda seu material em 5 em 5 anos, tudo que você está fazendo, documentação toda que você tem. E isso aí é bom falar também para os artistas, que você também tem que ter um material, né? Você tem que ter um bom portfólio, fotografias de boa qualidade, ter um texto, porque é importante para você estar mandando, tanto para qualquer projeto desse que você acabou falando para a gente. Então, eu queria saber se existe alguma possibilidade em relação a estúdio. Você sabe de alguma coisa, algum espaço, mesmo um pouco mais fora da cidade, que pode surgir para nós artistas? Eu sei sobre isso uma única informação, que é a mais trágica de todas. Nossa! Então não dá. É o maior problema hoje em dia. Não só aqui nos Estados Unidos, óbvio, né? Qualquer lugar do mundo. Principalmente para quem mexe com música, né? Não tem estúdio de música. Onde você vai? Você é um músico? Você vai fazer o quê? Se você não tem condições de tocar na sua casa, praticar na sua casa, né? É um desafio mundial. Junto com o coronavírus, é um outro desafio esse. A gente costuma dizer que a gente tem muita fé nos Jogos Olímpicos, porque um dos objetivos dos Jogos Olímpicos seriam transformar os dormitórios, né, onde eles... que nem aconteceu em Barcelona, eles conseguiram fazer affordable housing, né, não para artista, mas parece que Londres, eles estavam tentando transformar toda a área da Vila Olímpica em estúdios para artistas. Parece que está estacionado esse projeto. Quer dizer, agora já não vai ter as Olimpíadas no ano que vem, foi adiado, quer dizer, mais um tempo que a gente tem que esperar. Mas é um problema gravíssimo, gravíssimo. Aqui em Massachusetts, a gente tem alguns estúdios, os artistas são privilegiados, em Somerville tem alguns, mas é muito difícil, porque não é a prioridade das prefeituras, né? Não é a prioridade de nenhuma área, nenhum departamento das prefeituras, né? Não é que eles não acham importante, não é isso, mas não é a prioridade. Você tem que dar alojamento para pessoas que realmente, né, que moradores que não têm condições, né? E é muito difícil. É uma batalha que a gente nunca vai desistir, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa que está assim no horizonte, perto da gente. Então, o Nilton tem uma pergunta também. Pode falar, Nilton. Teria uma maneira de... Está super baixo o som. Está bem baixo. Você pode mandar uma mensagem, a gente lê também se tem algum problema. Você pode mandar mensagem,
Agora está melhor, obrigado. Ah, tá. Porque estava no box ali. Então, não teria jeito de fazer, por exemplo, assim, na City Hall. Se eles acham que não é uma coisa de urgência, uma coisa assim, artistas não poderiam dar, por exemplo, assim, se conseguisse um lugar no City Hall, que é grande, você teria sua exposição, mas todas as sextas-feiras você teria uma aula de graça para a comunidade. Então, você iria nas escolas, em outros lugares, anunciava isso. Eu acho que eles gostam muito vindo dos artistas, porque tudo a gente cobra, tudo a gente, vou dar aula, tem que, quanto que é a aula, quanto que é isso, quando você já anuncia. Tem um lugar para 5 pessoas, 5 alunos de graça que está oferecendo pela City Hall. Então, isso, assim, isso é um artista na sexta-feira, você aprende a pintar de graça, mas a prefeitura, ela te cobre com isso. Ela te dá o lugar e você vai lá e dá a sua aula de graça, já é uma maneira de você mostrar a sua arte, fazer a sua exposição. E teria uma... Eu não sei, existe isso? Não sei te dizer. É um projeto... Assim, as prefeituras trabalham... Geralmente as prefeituras têm um departamento, né, que lida com a área das artes no geral, o que é um privilégio que a gente tem aqui nesse país. Muitas prefeituras têm, dentro da própria prefeitura, um departamento. Imagina, onde que a gente vê isso? Não existe. Mas eles têm o budget deles para lidar. E, geralmente, eles têm já as organizações que eles estão comprometidos a doar o dinheiro, e eles também têm que pedir dinheiro, quer dizer, não é só o dinheiro da prefeitura, eles têm que ser criativos para tentar pegar aquele budget que eles têm, tentar conversar com o departamento de transporte. Então, e aquele projeto? Não sobrou nada, vamos fazer uma coisa em parceria, né, com vários departamentos dentro da própria prefeitura. Mas eu não tenho visto muitos projetos novos em relação... tem vários projetos. Isso que você está falando existe. Aonde você mora, por exemplo? Hudson. Então, você tinha que entrar em contato com a sua... É um town hall? É um town hall que tem lá? Então, entre em contato com eles. Com certeza deve ter alguma Arts Organization lá, eu tenho certeza que tem, e eles podem te encaminhar, eles podem te oferecer o suporte e te dar, e dar uma melhor ideia, porque sempre eu aconselho as pessoas procurarem o Local Cultural Council, e começa pelo que tem dentro da prefeitura. Assim, se você mora em Cambridge, tem, nossa, milhões de coisas, obviamente Boston muito mais. Não, eu tô falando assim em termos de que vocês estavam falando sobre ter um lugar para fazer exposições e tudo mais, entendeu? No meu caso, não tem como expor. Eu não sou boutique, eu sou ateliê, então eu não preciso de vitrine ainda, entendeu? Eu presto serviços, então a pessoa quando vem no meu lugar aqui no ateliê, ela sabe o que ela quer. Não é assim, a porta fica aberta o tempo inteiro. A pessoa entra, se ela gosta, faz, se não faz. Não, quando a pessoa vem direto aqui, ela já sabe o que ela quer. Então, para mim, é diferente do artista, de alguns artistas, porque eles têm que expor o quadro. O quadro tem que ficar ali 24 horas por dia. Tem que a porta estar aberta, tem que entrar. Não é uma coisa assim que você faz um appointment e você vai lá ver o que você tem para oferecer. Entendeu? Então me procura depois e a gente conversa e eu posso te encaminhar. Depois que eu entender um pouquinho melhor o que você faz, eu posso te encaminhar para os melhores lugares. Tudo bem, eu acho que não foi claro. Assim, eu estou falando em termos no geral, para todos os artistas participarem, por exemplo, vai todo mundo para a prefeitura, ali é o lugar dos artistas, que tem aquele loft de 20 lugares, um número só, entendeu? Para você ficar ali naquele lugar, você tem que dar uma aula de graça.
2, 3, 4, 5, você dá aula ali de graça, de 7 às 8, segunda, quarta e sexta, e você tem que se comprometer com isso, com estudantes que precisam daquilo, segunda linha, alguém que dá aula de inglês, alguém que dá aula de bordado, alguém que dá aula de pintura em porcelana, entendeu? É mais isso assim, era a minha pergunta. Mas eu Então, acho que deve ser. isso é uma ideia boa, só que tem que fazer alguém tem que fazer uma proposta, né? Alguém tem que levar para a pessoa que vai dar continuidade a essa proposta. Então, tem que ter uma proposta elaborada que vai incluir tudo que você está falando, a missão do projeto, o objetivo do projeto, a quantas pessoas isso vai atingir, o que vocês estão querendo em retorno, e aí eles vão fazer uma avaliação, né? Se isso é viável ou não. É perfeito, uma ideia perfeita, mas tem que ter um processo aí de apresentação do projeto, né? Exato. Ok. Bem interessante. Obrigado, Nil. A gente está aqui com... eu gostaria muito, se você pudesse falar, a gente está aqui com um músico, a gente ainda não teve músico aqui no bate-papo ainda, o Flávio Lago, condutor. Tudo bem, Flávio? Deixa eu tirar você aqui do... Então, fala um pouquinho aqui com a gente, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Você pode aumentar um pouquinho o volume? Está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se melhora aqui. Olha, melhor assim? Se eu vou falar Melhor. Tá bom. Pode falar. Posso falar uma coisa? Pode. Nós não temos a presença de um músico, nós Não. temos a presença do músico. Do músico, obrigado. Do músico. Atenção, vocês estão aqui. Olha, gente, muito já tô chegando encabulado aqui. Exato. Sabe, por isso que a gente está aqui. Eu estou aqui perto do Canadá, em Maine, e eu estou aqui com o Flávio Lago. Eu acabei de olhar você no Google. Desculpa, eu tive que fazer um Google rapidinho aqui para me ajudar. Então, muito prazer em ter você aqui com a gente. Fala um Obrigado, pouquinho o prazer é meu. o que você está sentindo então, agora. Eu achei super interessante a proposta. Eu vou ser bem sincero, caí de um pouco de paraquedas. Assim, a Cláudia me mandou um convite, eu nem conhecia o projeto, mas achei incrível. E é interessante, assim, porque essa questão é muito interessante. O artista, ele às vezes ele vive tanto num mundo etéreo da sua própria criação, da sua própria criatividade, que ele não é muito difícil para a gente pensar de um jeito sistemático e viabilizar a arte em si como uma coisa rendável, vendável e que, então você imaginar que, por exemplo, nos Estados Unidos a arte rende dá um retorno para um governo maior do que o esporte é uma coisa muito impressionante, né? Enfim, e é interessante também o fato da gente entender que, por exemplo, nesse momento tão louco que o mundo está vivendo, eu espero, pelo menos, que as pessoas se conscientizem um pouco de que a arte é um pouco que está mantendo a sanidade delas, né? Não é à toa que os teatros estão disponibilizando seus conteúdos todos online, gratuitamente nesse período, enfim, você consegue assistir concertos, óperas. Eu estou fazendo um curso do Museu do Prado agora, entendeu? Incrível, totalmente gratuito. Então, eu acho que talvez esse período, eu não sei o grau da mudança que vai ter no mundo pós essa pandemia, que ele vai existir alguma mudança, mas enfim, vamos todos nos preparar para como é que vai ser essa mudança, mas eu espero que de alguma forma isso conscientize um pouco as pessoas de que a arte, querendo ou não, foi o que manteve um pouco a sanidade delas dentro de casa, né? E uma coisa que eu queria perguntar também para a Cláudia é o seguinte: eu como maestro, como músico, enfim, eu percebi que o teatro em si, ou qualquer lugar em que as pessoas vão para socializar ou para assistir alguma coisa, ou mesmo exposições, querendo ou não, são lugares que agora são um pouco inimigo do que a gente tem hoje, né, que são aglomerações. Então, por exemplo, eu imagino que teatros, salas de concerto vão ser as últimas coisas a serem abertas, né, para público pós-pandemia, enfim.
E aí eu vejo que está crescendo agora um pouco essa questão de tudo que é online, né? Ou seja, exposição online, concerto online, curso online, tudo que é online. Ou seja, depois a gente vai ter que reaprender a viver em sociedade e a ter contato físico, Exato. né? A gente vai ter que reaprender um pouco enfim. Mas o quanto você acha que isso pode demonizar um pouco, ou pelo menos dificultar depois o trabalho das pessoas em conseguir lugares de exposição? Você acha que isso pode diminuir a questão de oferta, enfim, de um mundo real para as pessoas exporem e que aumente esse mundo virtual? E de que forma você acha que é possível talvez se monetizar melhor para o artista, inclusive, o mundo virtual, com concertos, enfim, com uma estrutura minimamente rendável e coerente com uma produção, entendeu? Que você faça. Porque de longe, assim, eu acho que é importante a gente falar o quanto a internet aproxima, não é à toa que estou conhecendo inúmeras pessoas e tendo contato com vocês agora, cada um no lugar do mundo. Mas a gente também não pode, querendo ou não, deixar de frisar o quão importante é você ver um quadro ao vivo no museu, né? De você ver uma exposição ao vivo, de você assistir um músico ao vivo, de você... Enfim, a internet é boa, aproxima todo mundo, mas ela não substitui a experiência que é o ao vivo, né? Então, quanto você acha que essa crise, querendo ou não, traz de novo e como viver com essa mudança nova do online na nossa vida? Olha, eu gosto de ser sempre positiva. Eu acho que todo momento de crise é uma oportunidade para a gente sair mais forte, sair mais polido, né? Sair mais com a casca dura, assim, sair mais preparado. Como você falou, não tem substituto para ver alguma coisa ao vivo. Essa energia que eu tenho de você, quando eu sento na tua frente e vejo você tocar piano, que já me dá arrepio só de falar, imagina na hora. Essa vontade de ir lá, encostar no quadro da Margarete, ver se é mesmo metal, ir lá e, sabe, eu vejo o Edson, meu amigo, fazendo as coisas, eu quero lá, eu quero mexer. Sabe, essa coisa que a gente tem, não, eu quero ir lá porque eu quero ver aquela peça, que eu quero ouvir aquela música. Isso eu não acho que tem substituição. O ser humano nasceu para sentir, para tocar, para ver, para viver todas as emoções. Tá? A gente é o que a gente chama de universal design for learning. A gente aprende através do olhar, do tato, do sentimento, do cheiro, de ter as angústias, de ter os medos. Eu olho para aquilo, eu ouço aquilo, me dá medo. Isso que a gente nasceu para ver. E eu não acredito que a questão da tecnologia vai interferir nessa qualidade humana que a gente tem. Porque qual a angústia que a gente está vivendo agora? Que a gente tem que lidar com esse novo aprendizado, que é eu aprender a lidar com vocês atrás da tela e não saber quando eu vou poder ver vocês de novo, abraçar de novo, sentir de novo, ouvir de novo. Então, eu não tenho medo que isso vai prevenir. Eu acho ao contrário. Eu acho que quando a gente, aos poucos, conseguir se liberar, eu acho que vai ter um movimento gigantesco em querer ver aquilo que a gente não viu durante tanto tempo. O meu medo é como que a gente vai, como sociedade, ajudar vocês a voltarem a fazerem o papel de vocês para que a gente consiga de novo se reestruturar como uma sociedade. Isso eu fico mais preocupada. Se os teatros vão poder comportar vocês de novo, se as paredes vão poder comportar vocês de novo. Mas eu acredito que vai ter
um movimento gigantesco em voltar para museu, voltar para teatro, voltar para academia, voltar para todos aqueles lugares que a gente foi impedido de participar por tanto tempo. Sim, interessante. Porque eu percebo isso muito pelo projeto que eu tenho, enfim, até me apresentando melhor assim, para as pessoas. Eu sou maestro, pianista, enfim, sou especialista, acabei me especializando em ópera e já há muitos anos trabalho com teatro musical também, enfim. E tenho um projeto com o irmão da Cláudia, o José Paulo Fix, e o marido dele, o Andres, em que a gente fala, são dois psiquiatras, e que a gente faz uma junção entre música e psiquiatria, fazendo saraus psi, que a gente chama, né? Em como que é um projeto onde a gente faz uma abordagem psi, ou seja, não exatamente psicológica apenas, mas muitas vezes médica, inclusive sobre algumas obras específicas ou sobre alguns compositores específicos, e a gente mostra, e eu convido algum cantor, eventualmente, para a gente fazer a parte musical. E a construção do sarau é feita de uma forma quase teatral, onde a gente mescla o texto com música, enfim, existe uma certa teatralidade nisso. Isso foi interessante, e esse projeto ele foi se modificando de alguma forma ao longo do tempo, porque a gente foi percebendo uma certa demanda das pessoas em conhecer as obras sobre um aspecto diferente do que elas eram apresentadas. Então, é muito diferente você falar, por exemplo, ainda mais sobre ópera, que é uma coisa que as pessoas normalmente têm um pé atrás, por inúmeros motivos, em você falar apresentando isso de uma forma palatável para elas e palpável, né? Então, o que eu gosto de sempre exemplificar, por exemplo, é um sarau que a gente fez sobre as óperas do Verdi com libretos do Shakespeare, baseados em obras do Shakespeare. Então, é diferente você falar de Otelo, por exemplo, apresentando o que ele tem de comum com uma sociedade moderna, ou seja, falar sobre a questão dos ciúmes como uma patologia, ou falar sobre Falstaff, por exemplo, e a questão do alcoolismo, ou de Macbeth e a questão do delírio, enfim, você traz isso para um mundo palpável para as pessoas, né? E eu percebo que, na verdade, as pessoas, em geral, não foram bem introduzidas a algumas coisas. Ou seja, existe uma sede, elas se interessam por aquilo. A gente percebe, a Cláudia veio, assistiu o sarau, as pessoas, em algum momento, quando elas entendem aquele universo e aquilo se torna um objeto compreendido delas, em que elas apreendem aquilo, você passa, aquilo faz parte do mundo dela de alguma forma, né? Ou seja, existe uma necessidade de educação, existe um aspecto de educacional que existe uma demanda, que eu acho. E muitas vezes eu percebo que o lado em que a arte pode ser introduzida mais nos ambientes é principalmente pelo meio de educação, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer o nosso meio continuar vivo de alguma forma. E eu percebo que, pelo menos, o meu meio tem morrido ao longo do tempo, né? E o próprio Cultura Artística, que é a maior assinatura de concertos, pelo menos do Brasil, a mais elitizada, ela enfrenta um sério problema, porque se você for ver, a faixa etária dos assinantes do Cultura Artística é muito alta, ou seja, depois que esse povo morrer, não tem uma nova faixa etária, uma nova geração que vai substituí-los, né? Ou seja, a gente precisa criar um novo público, né? E eu acredito que o artista atualmente, ele inevitavelmente precisa ter um papel educador também, para fazer a própria arte sobreviver, né? Então, eu acho que isso, querendo ou não, é um desafio que nós artistas temos que, ao longo do tempo, vencer, assim, esse desafio, né? De conseguir ensinar o que nós
o que nós precisamos produzir, né? Eu acho que isso E eu percebo até que quando a gente conseguiu agora fazer Lei Rouanet aqui, conseguimos a aprovação da Lei Rouanet, do projeto, mas a gente não consegue aprovação principalmente por questões de cultura e arte. A gente consegue principalmente pelo viés de educação. Uhum. Ou seja, a gente conseguiu a aprovação porque ele entrou principalmente na área de educação e não na área de cultura. É infinitamente mais difícil você conseguir qualquer coisa de aprovação pelo viés cultural. O viés educacional está sempre pedindo mais, com mais oportunidades. Então, essa é uma outra coisa que eu tenho percebido. Assim, você concorda comigo, Cláudia, nesse aspecto? Eu acho que é interessante porque só uma diferença, né? A Lei Rouanet te dá a possibilidade de arrecadar fundos, né? Que todo mundo acha, eu tenho a Lei Rouanet, Rouanet. Não, a Lei Rouanet é um pedaço. E agora, né? Que agora nós temos que É o sair início do inferno, que é depois você ir atrás de dinheiro. Exatamente, né? Te dá autorização para pedir dinheiro, que para mim eu acho que é bem é uma coisa assim meio é muito louco isso. Mas é que assim, de novo, eu acho que hoje nós artistas, vocês artistas e eu como produtora da área cultural, nós já estamos na frente, tá? Esse momento agora é o momento de tirar vantagem, né? Falando como uma boa brasileira, tirar vantagem desse momento, porque o que vocês fizerem agora, o que a gente fizer agora, de novo, vai refletir o que vai acontecer com a gente no futuro. E a gente tem uma responsabilidade gigantesca, gigantesca, porque está tendo muita disseminação de cultura por aí, mas também muita coisa ruim, muita coisa que não precisaria estar lá. Então, hoje em dia, a gente tem que dar uma refletida primeiro, né? Como que eu posso pegar o melhor que eu tenho e introduzir para a sociedade dessa maneira, que é a única maneira que a gente tem hoje, que é essa maneira virtual, né? Hoje, cada passo que a gente faz vai refletir dramaticamente na nossa carreira profissional e a gente é que é o responsável de fazer com que isso aconteça de uma maneira positiva ou negativa. Eu estou vendo bastante coisa que está tendo online. Visitas guiadas de museu, que eu já vi coisa muito ruim e eu já vi coisa muito boa. Assim, para falar a verdade, eu vi mais coisa ruim do que coisa boa, né? E visita guiada. Você vai lá, não dá para ver nada, não é guiada, não é de graça. Primeiro que não é de graça, né? Quer dizer, a minha credibilidade já cai, né? Já caiu. Olha, eu assisti semana passada, nossa, em total êxtase, assisti o Wagner, que eu não ia para Nova York assistir o Wagner, 4 horas, amei cada minuto, cada minuto. O que aconteceu hoje? 3 dias depois, eu recebi um telefonema do Metropolitan, querendo que eu renovasse a minha inscrição, a minha subscription, quer dizer, me pedindo dinheiro. Olha, eu sei, você gostou do Wagner? Eles têm um software que chama Tessitura, que é um software inventado pelo ex-diretor do Metropolitan Opera, que chama Tessitura, fantástico, e ele realmente é vender a sua alma pro diabo. Ele sabe que eu, semana passada, assisti Wagner até o fim, não só que eu parei no meio, ele identifica que eu assisti até o fim. Então, eles me ligaram para pedir o dinheiro. Aí eu falei, amei tudo, mas não podia esperar mais um pouquinho para me pedir dinheiro? Então, assim, olha, e a gente conversou, bateu um papo gostoso, mas ficou aquele, né, aquele azedo amargo, assim, né, sabor, como é que fala? Doce amargo, né, puxa vida, né. Então, eu acho que a gente tem hoje que tomar muito cuidado com as nossas ações.
né? Porque tá todo mundo procurando a mesma coisa, todo mundo quer uma relevância própria, né? E quer procurar uma relevância profissional, né? Para que eu existo, afinal das contas? O que eu posso fazer hoje nessas condições? Então, eu acho que é um momento, de novo, para a gente dar um passinho para trás, fazer uma reflexão, dar uma respirada e pensar, né? Fazer uma lista, um checklist aqui. O que eu quero fazer e o que eu posso fazer e o que vai acontecer se eu fizer isso. Porque sair dando tiro para tudo quanto é lado, que é o que muita gente está fazendo, inclusive a minha organização, a gente tem que fazer um fundraising agora e a gente resolveu fazer uma coisa online. A gente ficou já horas pensando numa lista gigantesca. Até teve uma hora hoje que eu falei assim, para, gente, para. Vamos pegar dessa lista o que é um sonho ambicioso e que é lindo, maravilhoso, mas não dá para a gente fazer. Porque quando a gente começa a ter ideia, eu chamo de gerador de ideias, né? Todo mundo pode ter ideias. A gente tem milhões de ideias. Mas aí você chega na hora de começar a concretizar, nossa, é sabotagem total. Porque aí você começa a ver, nossa, mas eu não posso fazer isso. Mas como é que eu vou fazer aquilo? Não, mas isso não tem condições. Então, tem que tomar muito cuidado hoje em dia para ver o que a gente vai começar a fazer, que a gente vai conseguir dar continuidade, que a gente vai conseguir manter um nível, né, elevado, um padrão elevado, e que vai ter valor. Não só o fazer por fazer, porque eu sei que tem muita gente fazendo por fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque a gente ainda tem, olha, eu acho que uns bons 3 meses de mostre a sua cara por aí, viu? Eu não acho que a gente vai se livrar dessa antes de julho. Então, é uma experiência muito interessante que a gente tem que aprender, é uma realidade nova que a gente vai ter que aprender muito rápido. E que realmente é um desafio. E se a gente puder continuar trocando ideias e continuar falando das histórias que tiveram sucesso e as histórias que não tiveram sucesso, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer um pelo outro e por si próprio. E pega essa lista ambiciosa, joga lá para frente, porque talvez quando a gente tiver mais condições e uma estrutura melhor, a gente vai conseguir fazer. Então, claro e evidente, o José Paulo vai vir falar com a gente. Então, Flávio, eu gostaria que vocês viessem dupla para contar isso tudo para a gente, porque a gente tem um interesse, eu achei fantástico, né? Estou curiosa, queria participar, quero saber. Então, eu quero muito, a gente já tinha falado, né, Cláudia, do Paulo participar, do José Paulo participar, então está aí o convite mais uma vez. Obrigado, não, com todo prazer. A outra coisa, gente, eu falei sobre o projeto da prefeitura, o nome desse projeto é BRA, tá? Porque eu acabei falando e acabei não falando o nome do que dá o certificado. A outra tem coisa... que morar em Boston, né? Tem que morar em Boston. Tem que apresentar residência em Boston. Tem. E a outra coisa é em relação às prefeituras, realmente, a prefeitura de Cambridge, eu já fiz grandes projetos, procura a prefeitura da sua cidade, sempre tem um projeto, sempre tem alguma coisa, sabe? Eles fazem alguma coisa na área de arte ou leve a sua ideia, né? Que é também importante. Agora, eu gostaria de saber, eu acho que a Simoneide levantou a mão e queria perguntar alguma coisa. Pois não, pode falar. Tá me ouvindo, gente? Boa noite. Nossa, mais uma vez, obrigada, Margarete. Estou amando esse bate-papo, né? Assim, mostra a sua cara. E em relação à Cláudia estava falando sobre os artistas, o que você me diz na área da comédia? Porque eu não vejo muita coisa na comédia brasileira aqui. Eu, como estou fazendo essa área, e eu vou ter oportunidade no Diga Aí fazer o espaço do stand-up comedy brasileiro, 100% brasileiro, com comediantes vindo do Brasil para se apresentar aqui. Nessa área, como é que eu poderia, então, para conseguir um apoio cultural
dessas suas ONGs aí? Então, de novo, o exercício é sempre o mesmo. É escrever um projetinho. Uhum. E eu tenho um template, eu tenho um formato para você preencher o que você precisa. Então, coloca fazendo uma biografia de quem você quem vão ser as pessoas que você vai estar trazendo, o que é o projeto, qual vai ser a audiência e como que você vai implementar o projeto, né? Aonde você mora? Eu moro em Brockton. Você está pertinho de mim. Opa! Olha, vou te falar uma coisa. Na parte de performing arts, de teatro, olha, eles têm bastante coisa, viu? Eu não vou dizer que é mais fácil do que artista plástico, mas tem muita coisa. Então, nessas regiões que a gente mora, assim, nesses subúrbios, tem muita coisa. E eles adoram iniciativas alternativas assim. Então, eu posso te dar uma listinha dos lugares que tem um teatro. Aonde eu trabalho, em Jamaica Plain, tem um teatro que chama Footlight Theater. É absolutamente lindo. Você entra lá dentro, parece que você entrou no túnel do tempo. É o teatro mais antigo de New England, tem 75 cadeiras, um palco desse tamanho. É lindo, 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 lindo. Quero conhecer. Eles acabaram. Tem peça toda semana, ótima qualidade e detalhe, ele é liderado só por voluntários. E eles têm lá, tem fotografia, eles têm atores profissionais. Então, esse tipo de lugar é muito legal para você. E aí também vai uma dica. Esses teatros locais que aceitam propostas de músicos e artistas, também eles têm um lobby. Então, para artistas visuais, também é ótimo, porque eles adoram ter arte no lobby. Tá? E geralmente eles também têm um espaço para ensaio ou um espaço que é aberto para outros grupos usarem, que tem parede também. E eles estão sempre procurando artistas para popular aquelas paredes. Então, é um trabalho multicultural mesmo. Então, eu te dou esse formato para você fazer teu projetinho, e aí eu te falo alguns lugares para você mandar. Mas tem bastante. Olha, Framingham está cheio de brasileiro, não preciso falar, que vocês sabem. E tem lá 2 teatros maravilhosos. Tem também Natick, que está cheio de brasileiro também. Medford, que está cheio de gente querendo ter acesso à cultura. Então, eu acho que você tem bastante chance de implementar esse projeto. Uau, que legal. Cláudia, você pode repetir o nome do teatro, por favor? Chama Footlight. 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 Eu vou escrever. Quer que eu escreva? Não, eu já coloquei. Obrigado. Ok, obrigada. Obrigada. Então, Cláudia, nossa... Peraí, deixa eu falar uma coisa. Fala. Procurem também igrejas. Tá? Igrejas têm sempre espaço, eles têm sempre um auditório para fazer qualquer tipo de apresentação. Geralmente eles têm piano também. E geralmente também eles têm um espaço que tem parede. Tá? Então, também é um espaço muito interessante para vocês explorarem. Ótimo. Ótimo, ótimo. Nossa, Cláudia, aqui a gente ficaria a noite, a madrugada inteira, mas eu sei que você vai fazer parte, já faz parte do Mostra Nossa Cara, e você vai vir sempre com essas coisas maravilhosas, né? E eu ainda estou confiando no segundo quadro, tá? Todo mundo brincando. É essa a minha visão, Flávio. O que nós vamos fazer? O dia vai amanhecer e vai estar todo mundo na rua, todo mundo cantando, todo mundo pintando, vai ser mais ou menos assim. Mas eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Cláudia, quero agradecer o Flávio, a todos vocês, foi maravilhoso. Volta, por favor, a gente precisa de pessoas que oriente a cada área. Eu sei um pouco da minha área, mas das áreas de alguns outros artistas que estão aqui, eu não sei tudo, mas o espaço está aberto.
vocês podem colocar na nossa página toda a informação. O Flávio, eu quero saber muito sobre esse trabalho em São Paulo e nós vamos ficar aguardando agora a Cláudia. Vamos ver se a gente consegue negociar para ela vir a semana que vem, né? E o Flávio, que vai vir, e o José Paulo também. Mas, para mim, foi assim, maravilhoso. Cid? Obrigado. Foi um prazer para mim, foi uma surpresa muito boa e voltarei sim. Pode deixar, Obrigada. convite aceito. Tá bom. Margareta, eu estou triste porque eu perdi as anteriores, né? Com várias pessoas que eu fiquei, nossa, eu fui ver agora. Mas está tudo gravado. Manda para mim, porque Não, está na nossa página. Você entrar, está na nossa página, tem todas as primeiras a gente até que não gravou, mas agora a gente está craque, eu e Cid estamos gravando tudo. Ai, que beleza, então. Cid, fala aí agora é a sua vez. Então, como toda noite a gente faz todo mundo tem considerações finais, mas a gente tem muita gente hoje aqui. Alguém quer fazer uma consideração final? Eu não vou chamar ninguém, é só erguer a sua mão. O Edson aqui de São Paulo, ele quer falar umas considerações finais aqui. Por favor, Edson, mostra a sua cara. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Todo o pessoal aí. São tantas... Seu som está ruim. Tá um pouquinho ruim o som, tá a conexão. Peraí, deixa eu ver. Melhorou? Eu acho que você está com duas janelas abertas. Você está com duas janelas abertas, então ele está dando um pouquinho de problema aqui. Só um minutinho. Não sei como fechar isso. Tá, Peraí. Só um minuto. Desculpa aí. Só um minutinho, Edson. Só um minutinho. Eu vou ligar o microfone. Agora tá bom. Agora deu. Pode falar, por favor. Então, você tem as informações. Eu estou assim, um pouco aberto aqui. Tem coisa legal. Não, tá ruim. Essa coisa boa. Quando eu lembro uma vez no Flávio, que eu havia fevereiro, para várias pessoas, não foi Flávio. Não, infelizmente não está dando para... Desculpa, Edson, a gente vai ter que... Desculpa, você pode também mandar uma mensagem para a gente, entendeu? Tudo bem. Tá? Desculpa, tá? Então, alguém mais tem a Vanessa Lara aqui, por favor, Vanessa. Fotógrafa, mostra a sua cara. Oi, Cláudia, eu sou Vanessa Lara, eu sou fotógrafa, já te adicionei no Instagram, no Facebook, anotei todas as suas dicas, super me interesso em mostrar o meu trabalho, em participar de exposições, em ser desafiada, participar de competições. Inclusive, eu estava trabalhando hiperativa para participar do Speak Up, até que foi adiada, né? Mas eu já tinha buscado essa data, eu já tinha visto que tinha ido para novembro, estarei lá com certeza. E foi super válido o seu tempo conosco aqui essa noite. Muito obrigada por todas as informações que você nos trouxe. E que fique conosco, que venha mais vezes. É muito interessante. A gente precisa dessas informações que você trouxe, né? Eu sou de Boston, inclusive, né, eu tenho que te falar, eu sou de Boston, eu moro no South Shore. Então, para mim, foi muito válida todas as informações que você trouxe. Muito prazer conhecer você. O Flávio também eu não conhecia, o Edson, os outros nós já tínhamos nos encontrado por aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, adorei estar aqui. E amanhã estarei de novo. Um beijo para todos. E ele ficou mudo. Okay. Então. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu só falar, eu acho que eu nem me apresentei para a Cláudia, né? Eu sou atriz comediante aqui e estou com esse projeto, né, da comunidade sorrindo. Eu quero ver a minha comunidade brasileira sorrindo e feliz, né? Que a gente é uma comunidade feliz, apesar desse contratempo que a gente está tendo,
Mas eu tenho fé em Deus que tudo isso vai passar, gente. A gente tem que acreditar que o amanhã vai ser outro dia. Obrigado. Beleza? Eu tenho uma coisa para falar para a Vanessa. Você conhece a South Shore Art Center? Fala de novo, fala de novo. Não conheço. Então tá, me entre em contato comigo que eu vou te falar sobre essa organização que fica lá no South Shore. Na minha região, muito me interesso. Tá, pelo Facebook, por e-mail, como é melhor para falar? Qualquer jeito. Então tá bom, te mando um e-mail então. Obrigada mesmo pela dica. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Porque a Cláudia vai fazer as considerações finais e a gente vai hoje, né? Está sendo uma conversa super bacana, quase 2 horas e poderia ir até meia-noite. Mas alguém mais tem alguma pergunta? Não? Ok. Margarete? O Alexandre. O Alexandre? Ok, peraí. Tá, vamos lá. Pode falar, Alexandre. Oi, Cláudia. É bem rapidinho, só para você especificamente, o pessoal também. Eu ainda continuo um pouco calado, porém, eu estou marcando tudo aqui no meu papel. A relação que eu marquei. Cláudia, você foi maravilhosa. Muito obrigado. Precisamos realmente de pessoas como você. Tá certo? E eu tenho algumas linhas que, no caso, as pessoas que são artistas como eu também, que estão por trás, perguntas, algumas informações, algumas coisas que nós precisamos saber. Eu tenho a relação disso e te passo depois em outro momento. Mas até então, muito obrigado pela tua presença. Foi ótimo conhecer você e a Vanessa também, o Edu, o Fábio e tantos outros que eu tenho a listagem aqui toda. Não tenho falado muito, mas eu vou falar, depois eu me apresento melhor. Meus projetos, milhares, tudo mais, e outras coisas mais, tá bem? Mas depois eu falo para você e para os demais também, a respeito de todo o processo artístico que eu venho trabalhando nos Estados Unidos e também como exemplo a dar para vocês. Tá bem? Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Volte sempre, o mais rápido possível. Volto sim. Não deixo mais não, quero permanecer. Então tá bom. Vai, Dudu. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade também, Margarete. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, da aula. Sim, nós adoramos. A Cláudia chegou a ver um pouquinho também. Então, eu tenho... amanhã eu vou fazer para menina e etc, tá bom? Ok, obrigada. Cláudia, eu vou fazer algumas perguntas para ela posteriormente, tá bom, Cláudia? Ok. Muito obrigado. Obrigada a você, Dudu. Mais alguém? Mais alguém, Cid? Não, é só isso então. Cláudia, considerações finais. Bom, tô assim super comovida, tá? Obrigada mesmo. Meu trabalho é realmente dividir informação, me capacitar para que eu possa dividir tudo isso com vocês, porque, de novo, somos uma orquestra, ninguém funciona separado de ninguém. Não preciso falar de novo desse momento super desafiante que a gente está vivendo hoje, e eu quero que vocês lembrem muito que nós somos muito, muito, muito importantes nesse momento. A gente não está lá na linha de frente, tá? Como está a minha irmã, que realmente está lá, médica de pulmão, meu irmão psiquiatra, cuidando para que a gente não enlouqueça completamente, mas a gente sabe que através da arte a gente tem muito poder de cura, a gente tem muito poder de prevenir que as pessoas entrem numa angústia muito profunda em momentos como esse. A gente tem um poder total de agir como se a gente fosse um profissional da área de saúde, porque a gente tem o poder de manter as pessoas positivas, a gente tem o poder de trazer a beleza para a vida das pessoas. Não só a beleza, mas a gente tem o poder de cutucar as pessoas com coisas que às vezes não são tão bonitas, mas são importantes para a gente refletir, para a gente pegar uns pedacinhos dessas coisas e ver o que tem a ver com a gente.
é importante que a gente use a arte para perguntar aquelas perguntas que vão ser muito difíceis de ser perguntadas se não fosse através da arte. A gente tem um mecanismo maravilhoso, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a arte, que vai provocar que as pessoas se expressem. E o que a gente está precisando hoje é de muita expressão. E a gente precisa ajudar as pessoas que elas se expressem de uma maneira correta, que vai ser bom para elas e que vai ser bom para quem está recebendo aquele tipo de informação. Porque não é só se expressar, é saber como se expressar. Porque a gente pode ajudar, a gente pode ferir, a gente pode curar e a gente pode magoar mais. Então, vocês, nós, temos muita responsabilidade e eu acho que juntos a gente pode conseguir isso muito mais fácil e não é um momento fácil, não é um desafio fácil, mas que eu queria agradecer muito pela iniciativa e que realmente eu tenho certeza que a gente vai ser humanos melhores quando a gente desligar esse botãozinho. E é isso que importa hoje em dia. Com certeza. Obrigada. Vamos esperar você a próxima semana, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir de novo, não é não, Cid? Exato. Então, muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite e até amanhã, 7h10, a gente está aqui de novo, tá bom? Amanhã. Beijão Vanessa, a todos. Vanessa, Ótima noite. Obrigado. Obrigada. Valeu, muito legal. Parabéns. Obrigada. Amanhã tem mais. Fala para ela, tá? Tá. Tchau a todos. Boa noite. Beijo a todos. Parabéns. Obrigado. Tchau, Paulista. Tchau, Paulista. Tchau, Tchau, todos. Tchau, até mais. Tenham uma ótima noite. Obrigado. Tchau. Então...